Quando eu via aqueles papéis que não acabavam mais, eu vi papéis, caixa de papéis, 3 pastas com dossiês. A palavra tem poder, eu quero morrer se eu não entendo disso. Eu bato na minha cara e digo, eu tenho vergonha na minha cara, ou Deus me mostra, ou eu desapareço. E agora eu venho com comida pesada. Eu vi um rolo compressor. Muito gigante, mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo. Não falaram ainda. Vem algo como um rolo compressor. Esse rolo compressor vem sobre o território nacional brasileiro. E grande vai ser o destroço. Olha, se tem alguém aqui, esquerdopata, que está me assistindo, você vai ver o seu sistema caindo todinho, o seu governo caindo. Não tem ninguém que possa segurar. Está havendo reuniões e há conselhos. Não faça isso, porque senão será fatal. É lindos reboliços que vai ter em Brasília, vai ter reboliço. Delebe o povo sob a paz. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. É de fileira de dominó. E agora eu vou passar logo pro grosso. No Nordeste brasileiro se diz, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu transcorria como menino, eu bebia leite, mas agora eu sou adulto e tomo comida sólida. Então eu vou passar para comida sólida agora, para rabada, buchada e panelada. O que são isso? São comida pesada no Nordeste brasileiro. E agora eu venho com comida pesada. Eu vi um rolo compressor. Essa noite foi uma das noites que eu mais dormi bem na minha vida. Para a honra e glória do nome de Jesus. E vou dormir todas. Foi uma das noites que eu mais dormi bem na minha vida. Eu vi um rolo compressor. Muito gigante. Mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo. E esse rolo compressor, agora são 21h44, dia 2/6 de 2025. A data de hoje é 2/6 de 2025, 03, 21h44. 21h44 do dia 2/6 de 2025. Um rolo compressor do tamanho da cidade de São Paulo. E o Senhor diz, ei, olha esse rolo compressor, Reginaldo. Eu olhei o rolo compressor. E esse rolo compressor descia com muita velocidade. Aí o Senhor disse, eu estou falando figurativo contigo, homem. E o rolo compressor voltava para o ponto de partida. Existia 3 anjos. Um na ponta do lado esquerdo do rolo compressor, outro na ponta do lado direito do rolo compressor e outro no meio do rolo compressor. E eu perguntava algo a Deus. Porventura, esses anjos, 3 que eu estou vendo, são os mesmos anjos que estavam conversando com o anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro para tirá-lo do Brasil? Aí o Senhor disse, é os mesmos 3 anjos. E por que que eles agora estão com esse rolo compressor? Escuta isso aí. Talvez você vai ver os Estados Unidos da América
falar sobre um rolo compressor. Não falaram ainda, mas 24 horas depois dessa live poderão falar. Porque eu vi o rolo compressor. E o Senhor me disse: Reginaldo, o que tu vê é espiritual. É o que alguém vai falar amanhã. É que um Eduardo Bolsonaro, uma autoridade do Brasil, uma autoridade americana, vai falar. Vem algo como um rolo compressor. E eu vi isso. É 21h46, agora, do dia 2/6/2025. E esses 3 anjos parados, deixa teu curtida aí, que é teu like, por gentileza. Eu profetizo para quem deixar sua curtida, seu like, vai receber bênção, saúde e paz. E quando eles estavam parados com esse rolo compressor gigante, era um negócio de louco. O Senhor dizia: a um mexer da pedra de dominó, a um mexer na pedra de dominó, e eu vi uma pedra, aquele carroção de 6. E eu entendo que carroção de 6 é uma pessoa com muitíssima autoridade, mais do que todas as outras pedras. Uma pessoa com muitíssima autoridade, mais do que todas as outras pedras de dominó, porque é um carroção de 6. Escute, ao mexer do carroção de 6, se eles tentarem se mexer, esse rolo compressor vem sobre o território nacional brasileiro. E grande vai ser o destroço. E não terá mais volta. Mas os 3 anjos ainda estão segurando. Ao qualquer movimento da fileira de dominó com a pedra 6, ele solta, e aí vai ser notícia para mais de mês, em tudo que é de jornal mundial. Vocês podem ver, preste bem atenção, 03. Preste muito bem atenção. Preste muito bem. Olha, se tem alguém aqui, esquerdopata, que está me assistindo, você vai ver o seu sistema caindo todinho, o seu governo caindo. Não tem ninguém que possa segurar. Tem ninguém. Ninguém que possa segurar. Então vamos lá. Quando esse rolo compressor descer, acabou. Mas está havendo reuniões. Está havendo reuniões. E há conselhos. Não faça isso. Porque senão será fatal. E nós estaremos orando, intercedendo. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se houver um meximento na fileira de dominó, vocês estão preparados para o rolo compressor? Brasil? Se houver um meximento na fileira de dominó, vocês estão preparados para um rolo compressor? Brasil? Sim? O cerco contra Alexandre de Moraes está se fechando rapidamente nos Estados Unidos. E não tem nada de sensacionalismo no que eu estou te falando, nem tic-tac. São 5 pontos específicos que estão complicando a vida do imperador do Brasil no território americano. No primeiro, que é o menor de todos, a suspensão dos vistos, né? Não só dele, mas de outras pessoas também que ajudaram a censurar cidadãos americanos. Então, suspensão do visto do Alexandre de Moraes já é dada como certo. Depois vem a questão da lei Magnitsky. Essa é terrível, é o fim da pessoa no sistema bancário internacional. Ela não pode ter um cartão de crédito, ela não pode ter uma conta, ela não pode ter conta na Netflix. Então esse é o segundo ponto, também já é meio que dado como certo. Processo dos advogados do Donald Trump contra o Alexandre de Moraes, inclusive ele acabou de ser notificado, terá 21 dias para se defender, que pode incorrer em multas absurdas contra o Alexandre de Moraes devido a decisões absurdas também contra essas empresas em território americano. Investigação sobre a fraude do documento de entrada do Felipe Martins no território americano, sendo que o Felipe Martins não entrou lá. Então houve uma ordem para que fosse fabricada, forjada, uma suposta entrada do Felipe Martins em território americano, que nunca aconteceu. Esses são 4 pontos que nós meio que já sabemos, só que acabou de surgir um 5º ponto, uma 5ª ação contra o Alexandre de Moraes, que está vindo à tona agora. Comissão dos Estados Unidos ouvirá brasileiros sobre repressão transnacional. O nosso jornalista Paulo Figueiredo, que também tem mandado de prisão do Alexandre de Moraes também bloqueou as contas dele e está perseguindo ele. Ele é um dos 34 denunciados pela PGR.
Paulo Figueiredo soltou uma bomba na sua participação agora no 4x4 nesse domingo. Escuta só. A notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional. É uma primeira audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente desse tema, incluindo o Brasil. E a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E eu já preparei aqui o meu discurso ao longo do final de semana e vou historiar um pouco de como o Alexandre de Moraes tem perseguido indivíduos dentro dos Estados Unidos, companhias dos Estados Unidos, e tem utilizado companhias americanas, no caso as Big Techs, para perseguir indivíduos no mundo inteiro. É um assunto muito sério, que tem consequências com apoio bipartidário, e eu diria que talvez seja uma das maiores vulnerabilidades do Alexandre de Moraes. Posto tudo isso, qual o objetivo do trabalho aqui nos Estados Unidos, como bem colocou a Ana? Olha, eu posso dizer para vocês que a Lei Magnitsky está pronta. Ela foi aprovada em todos os órgãos do governo americano, foi aprovada no National Security Council, no Departamento de Tesouro, no White House Counsel's Office, no Office of Legal Counsel, foi aprovada no National Security Council, no Domestic Policy Council, no Departamento de Estado. Todo o trabalho burocrático foi concluído. Hoje, o texto pronto está na mesa do Marco Rubio. Foi entregue para ele, era para ter sido entregue na quinta-feira passada, semana passada, acabou sendo entregue para ele no domingo dessa última semana, ou seja, exatamente há uma semana atrás. O que aconteceu nesse processo? Ora, é impossível tratar de qualquer outro assunto dentro da Casa Branca que não seja Irã. Então, no final das contas, o que a gente tem que torcer aqui? A gente tem que orar para que o Brasil ganhe um segundinho da atenção do Marco Rubio e do presidente Trump. Marco Rubio que já se manifestou. Se eu entendi direito, a Lei Magnitsky teria sido assinada, o decreto, né? Na semana passada, só não foi feito por causa do ataque do Irã, do Israel contra o Irã, que tirou a atenção. Então, tá na mesa para ser assinado. Em privado, posso dizer isso, mas também publicamente, favoravelmente às sanções contra o Alexandre de Moraes. Então a gente está muito perto. Qual é o próximo passo disso? Como bem colocou a Ana, no final das contas, a gente está tentando dar um leverage, como a gente diz aqui, né? Uma ficha, um ponto de negociação para que os políticos brasileiros saiam do córner. Mas no final das contas, vai ser a sociedade brasileira indo às ruas na semana que vem, a classe política fazendo força dentro do Congresso, que vai resolver o problema do Brasil. Né? Não esperem que o Donald Trump mande um B-2 Spirits bombardear a casa do Alexandre de Moraes ou o porta-aviões do Lago Paranoá. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa classe política, que hoje está no corner, que está acovardada, que está ameaçada, fica numa posição de negociação muito mais favorável com o Alexandre pela primeira vez no corner. E eu acho que é essa ajuda que os Estados Unidos podem dar, né? E não tenho vergonha nenhuma em contar com a ajuda de fora. A Ana, que é professora de História Americana, pode contar que se não fosse a ajuda francesa, os americanos não tinham conseguido conquistar a sua independência. Então a situação está muito complicada, gente. Pelo que eu entendi, vamos lá. De acordo com o Paulo Figueiredo, a Magnitsky estava pronta para ser emitida, publicada, daí veio essa confusão Israel e Irã, Estados Unidos teve que entrar no meio, mas assim que a poeira baixar um pouquinho, já está na mesa do Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, e é só isso que falta. Ele assinando, acabou. Acabou, ela se torna efetiva, e aí a gente vai ver consequências. Cara, eu não sei nem calcular o que vai acontecer depois disso. Sinceramente, eu não sei se o STF vai se juntar, o Alexandre de Moraes, e depois todos os ministros ali também correrem o risco de entrarem no mesmo balaio e sofrerem as mesmas sanções, ou se o Alexandre de Moraes vai ser completamente abandonado. Compre pipoca, porque eu acho que essa semana sai essa Magnitsky, e sem falar que teve mais essa audiência pública, onde os crimes, as irregularidades, as perseguições do Alexandre de Moraes se tornam cada vez ainda mais públicas, né? Muita coisa vai acontecer. Obrigado, presidente McGovern, pela sua liderança na repressão transnacional. Embora discordemos em algumas políticas, como deve ser a democracia, aprecio o seu compromisso com essa questão crítica. Meu primeiro contato com a repressão transnacional ocorreu em 2019, quando autoridades brasileiras decretaram minha prisão preventiva em um caso politizado ligado ao presidente Trump. Mesmo vivendo legalmente nos Estados, o Brasil me incluiu na lista de notificação vermelha da Interpol, resultando no cancelamento do meu visto de jornalista. Fui algemado por agentes da imigração. O indivíduo permaneceu 17 dias no centro de detenção de Chrome, na Flórida, caso encerrado pelo Brasil. Gastei mais de $1 milhão em honorários legais e enfrentei anos de batalhas na Corte de Imigração. Em 2022, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, que é visto por muitos como o atual ditador do Brasil disfarçado de juiz, me olhou novamente com desdém por relatar verdades inconvenientes que incomodam. Ele congelou todos os meus bens brasileiros, bloqueou minhas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou injustamente ao exílio. Quando os canais legais se mostraram insuficientes e ineficazes, ele recorreu a canais paralelos para fazer o FBI dos Estados Unidos me ligar, tentando corromper meu testemunho de forma astuta. Como o presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, questionou essa impressionante violação em uma carta. O diretor do FBI, Christopher Wray, teve uma carta não respondida em 21 de maio de 2024. Moraes me ofende publicamente no Tribunal mais alto do Brasil.
chamando-me de pseudo-jornalista e fugitivo, mesmo que eu viva de forma transparente na Flórida há uma década. Mandado de prisão secreto contra mim, segundo ele. E eu não posso me defender adequadamente porque não fui formalmente acusado de nada e nem sei se fui colocado na lista da Interpol novamente. Meu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. O jornalista Alan dos Santos ficou mais de 2 anos na lista de aviso vermelho da Interpol até que seus advogados mostrassem a falta de evidências do governo brasileiro e conseguissem retirar seu nome. Quando a administração Biden negou sua extradição, afirmando que seu conteúdo não era considerado criminoso nos Estados Unidos, diálogos vazados revelaram que os assessores judiciais de Maury discutiam a possibilidade de enviar agentes especialmente treinados para sequestrar Allen em solo americano e transportá-lo clandestinamente e secretamente para o Brasil, sem alertar as autoridades locais. O mandado dele permanece aberto no Brasil e ele continua enfrentando milhões em multas por postagens feitas em solo americano. Meu colega Rodrigo Constantino, um cidadão americano, enfrenta perseguição semelhante. Até mesmo o renomado e premiado jornalista americano Michael Shellenberger foi alvo de perseguições injustas. Pare por um momento para contemplar a gravidade do que estou dizendo. Estamos claramente testemunhando um agente de governo estrangeiro perseguindo sistematicamente jornalistas americanos e residentes permanentes, atacando-os por conteúdo jornalístico que foi publicado em solo americano. Mas a perseguição se estende além dos jornalistas a oficiais eleitos democraticamente. Eduardo Bolsonaro, que é o congressista mais votado do Brasil e filho do ex-presidente Bolsonaro, tem um caso aberto contra ele. Bimarizado por denunciar os graves abusos cometidos por brasileiros a este próprio Congresso, ele vive aqui em exílio agora, temendo a prisão e a perseguição ao retornar. No mês passado, a congressista Carlos E. Bailey, a mulher mais votada do Brasil, teve prisão preventiva decretada por Maurice. Ela estava nos Estados Unidos para tratamento médico, mas conseguiu ler facilmente. Onde ela possui cidadania italiana, antes de ser colocada na lista de aviso vermelho da Interpol, infelizmente 2 dias depois, o Departamento de Estado cancelou seu visto para os judeus. Outro caso alarmante a ser destacado é o de Felipe Martinez, ex-assessor especial do presidente Jair Bolsonaro. Os sistemas da alfândega e proteção de fronteiras dos CIUs equivocadamente indicaram que Martinez entrou no país, mas ele estava sob vigilância no Brasil. Essa entrada fabricada foi usada por Maurice para justificar sua prisão de 6 meses sem acusações. A CBP posteriormente corrigiu o registro falso, mas somente após meses de pressão legal. O caso atualmente no Tribunal Federal dos Estados Unidos levanta sérias questões sobre uma possível colaboração clandestina entre as autoridades brasileiras e elementos dentro da aplicação da lei americana, mesmo cidadãos humildes não estão seguros. Só para dar um exemplo, a empregada doméstica brasileira americana Flávia Magalhães foi presa por ordem de Morales devido a postagens nas redes sociais críticas ao sistema eleitoral do Brasil feitas em solo americano. Empreendedores de tecnologia como Chris Lovsky, CEO da Rumble, e Elon Musk também são vítimas da perseguição sistemática de Morrison. Na verdade, Morrison tentou transformar empresas de tecnologia americanas em instrumentos involuntários de sua repressão. Suas contas nas redes sociais foram bloqueadas por ordens, afetando um número conhecido de indivíduos, incluindo residentes nos ex-suíços. Gigantes da tecnologia como Meta, X, Google e Rumble enfrentam ameaças de multas massivas e prisão de executivos, a menos que compartilhem dados sobre indivíduos em solo americano com Morris. Não acredite apenas na minha palavra. Rumble processou Morris no Tribunal Federal da Flórida devido a condutas semelhantes sob as ameaças de Morris. Em 25 de fevereiro de 2025, a juíza federal do Distrito Mary Scriven decidiu que as ordens de Morris eram inaplicáveis nos Estados Unidos e proibiu qualquer tentativa de aplicá-las. A resposta de Morris foi rápida e vingativa. Ele rotulou o CEO Chris Pavlovski como criminoso e baniu a plataforma completamente no Brasil. Essa utilização do medo corporativo contribuiu para a saída temporária da ACT do Brasil em 2024, com Elon Musk permanecendo sob investigação e até mesmo a empresa não relacionada à SpaceX. Sendo alvo de ações restritivas, enfrentando tal retaliação, outras empresas como Google e Meta simplesmente se conformam com as exigências de Morris, apesar de reconhecerem formalmente a ilegalidade de suas ordens. No entanto, as implicações para a segurança nacional são realmente impressionantes e preocupantes. Imagine se qualquer juiz de qualquer país do mundo pudesse ordenar que empresas americanas fornecessem dados sobre indivíduos em solo americano. O Departamento de Justiça do Zé Lutvassil enviou uma carta ao Brasil em 7 de maio de 2025, alertando as autoridades brasileiras sobre a proteção da jurisdição americana. Deixe-me reiterar meu importante aviso urgente ao Congresso que já mencionei no ano passado. Sem uma ação efetiva dos Estados Unidos, teremos uma enorme Venezuela potencializada e caótica, coração da América do Sul. Desde então, a situação se tornou muito pior e mais preocupante. Os Estados Unidos têm ferramentas poderosas como a Lei Magnitsky Global para violações de direitos humanos, como liberdade de expressão, de imprensa e devido processo. Portanto, eu insto fortemente esta Comissão a recomendar sanções rigorosas contra Morales nos próximos 30 dias. No entanto, essas ações que são necessárias são insuficientes. Precisamos de legislação que vise especificamente a repressão transnacional, um imperativo bipartidário. Esta Comissão também deve recomendar que o governo pare de considerar os avisos vermelhos da Interpol previstos, pressione a Interpol a adotar critérios rigorosos para casos politicamente motivados e crie exceções de asilo para vítimas de repressão transnacional. Quando tribunais de outros países desconsideram a primeira emenda e cidadãos americanos são silenciados em relação a discursos nacionais, isso representa uma ameaça à soberania do seu e à democracia constitucional. Agradeço sua atenção ao Humor em Tela e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Então aí tá
o Paulo Figueiredo, né? Botamos aí todos os trechos do Paulo Figueiredo, botamos em português. Sensacional, né? Pediu para que os Estados Unidos fizesse algo ao Alexandre de Moraes em 30 dias. Mostrou que o Brasil é um país de ditadores, não é mais uma democracia. Mostrou os casos onde os brasileiros são perseguidos aqui. E lembra você que essa comissão era uma comissão para pessoas que estão sendo... existe ilegalidades entre um país e outro. Não é a pessoa que está sendo perseguida no Brasil. É, por exemplo, o brasileiro que está nos Estados Unidos e o Brasil persegue ele nos Estados Unidos, entendeu? É uma perseguição de outro país com outro país. Então, o Paulo Figueiredo falou sobre o Alan dos Santos, falou sobre a Carla Zambelli, falou para todo mundo, acho que foi sensacional. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.